Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de número 3.2, aqui do nosso curso de contratos. Pessoal, essa aula 3.2, ela é uma aula mais densa, ok? Ela é uma aula mais pesada. Então, o que eu vou fazer para tentar amenizar um pouco isso? Eu vou subdividir essa aula 3.2 em algumas partes, tá bom? Então, aqui na nossa playlist, eu vou organizar tudo direitinho, parte 1, parte 2, etc., para que você consiga, né, aí encontrar as aulas, encontrar a sequência correta das aulas sem dificuldade, tá? Mas, como eu disse, essa divisão ou essa subdivisão, ela vai ser feita porque o tema desta aula é um tema mais pesado, mais denso, mais longo. Então, se eu for trabalhar o tema inteiro, né, em uma única aula, em um único vídeo, esse vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo. Então, eu optei por fazer essa subdivisão, tá bom? É só um aviso inicial e agora, sem delongas, né, eu vou iniciar o compartilhamento aqui de tela, pronto. 3.2, nós vamos nos dedicar, a partir de agora, a estudar o princípio da função social dos contratos, um dos princípios mais famosos de todo o direito contratual, e, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes também. Vou fazer aqui um tópico 3.2.1 para trazer algumas primeiras palavras, né? Uma introdução acerca do tema, né? Eu começo fazendo uma citação do genial Miguel Reale, que quando explicava, quando trabalhava o princípio da função social dos contratos, dizia que o contrato não deve atender apenas aos interesses das partes contratantes, mas de toda a sociedade. Então, aqui, essa primeira informação, ela é crucial para a gente inaugurar o tema, né? Então, pense o seguinte, quando você vai fazer um contrato, né, qualquer que seja, será que aquele contrato ele interessa única e exclusivamente às partes contratantes? Será que este contrato ele não precisa ser interpretado, não precisa ser lido de acordo com os interesses de toda a sociedade? Né? É mais ou menos aquilo. O contrato foi feito entre João e Pedro, então o conteúdo daquele contrato, né, aquela relação contratual, interessa única e exclusivamente às partes contratantes e ninguém tem nada com isso? Será que é assim que funciona? Nós vamos ver que não. Tá? Nós vamos ver que não. Veja que o princípio da função social, ele é um princípio de ordem pública, tá? Ele é um princípio de ordem pública e ele apregoa que o contrato deve ser interpretado necessariamente de acordo com o contexto da sociedade. Então, o contrato ele não pode ser interpretado de forma descolada, desligada do contexto social, né? Até porque, se a gente parar para pensar, a sociedade está em constante evolução. Isso é um fato, todo mundo sabe. É claro que a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 100 anos atrás, isso é uma coisa óbvia, né? E os valores vão mudando, as perspectivas vão mudando, tudo vai mudando, né? E o contrato, ele precisa acompanhar essa mudança. Então, quando eu vou interpretar um contrato, eu tenho que levar em consideração esse contexto da sociedade. Eu tenho que levar em consideração a sociedade na qual aquele contrato está inserido. Então, às vezes, né, eu posso ter um contrato e me surgem dúvidas em relação àquele contrato. E aí eu preciso interpretá-lo. Só que eu tenho que interpretar
esse contrato, levando em consideração o contexto da sociedade, os valores daquela sociedade nos dias de hoje, né? No momento que o contrato foi celebrado, etc, etc, enfim. A ideia do princípio da função social dos contratos é exatamente não permitir que o contrato ele esteja isolado do restante da sociedade. Dito isso, né, o professor Flávio Tartucci faz uma analogia muito didática para tentar explicar, né, o que significa a função social dos contratos. Então ele fala que o contrato não pode ser mais visto como uma bolha que isola as partes do meio social. De modo que a função social funciona como uma agulha que fura a bolha, trazendo uma interpretação social dos pactos, dos contratos. Né? Então, o contrato, ele não pode, a relação contratual, ela não pode ser analisada, interpretada, vista de uma forma isolada do restante da sociedade. Ok? Então, a função social é essa agulha que fura a bolha na qual o contrato supostamente estaria inserido. Então, trata-se aqui de uma analogia extremamente didática que o professor Flávio Tartucci faz na sua obra para explicar, para introduzir esse assunto, esse tema da função social dos contratos. Ok? Muito bem. Então, em resumo, não se pode mais interpretar contratos levando apenas em consideração aquilo que foi assinado pelas partes. Eu tenho que levar em conta também a realidade social que circunda aquele contrato, aquela relação contratual. Essa é a ideia do princípio da função social dos contratos. Tudo bem? Muito bom. Avançando, então, superada essa noção introdutória, para que a gente possa compreender qual é a ideia do princípio da função social, tá? Eu não sei se você acompanhou, mas no ano de 2019 nós tivemos a edição de uma lei importantíssima, que foi a Lei 13.874, ok? Essa lei ganhou o apelido de Lei da Liberdade Econômica. Então, se você é da área jurídica, se você atua na área jurídica, civil, empresarial ou até mesmo em outras áreas, né, consumerista também, você certamente deve ter ouvido falar da famosa Lei da Liberdade Econômica. Bom, essa lei alterou alguns dispositivos do Código Civil e um dos dispositivos alterados, que é o dispositivo que eu quero trabalhar agora, foi o artigo 421 do Código, tá? E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma leitura com vocês, comparando a redação original do artigo 421 e a redação atual, que foi dada pela Lei da Liberdade Econômica, ok? Então, vamos lá. Redação antiga, tá? Ou seja, como é que era? 421 dizia: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Esse dispositivo sempre foi severamente criticado pela doutrina, por apresentar, basicamente, dois defeitos, dois problemas graves, que eu já vou mostrar quais são, ou quais eram, né? Então, a Lei da Liberdade Econômica mudou essa redação. Como é que ficou? Então, agora, nova redação. Redação atual, dada pela Lei da Liberdade Econômica. Diz o 421 que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Bom, de cara você já percebeu que mudou a redação do caput, tá? E você precisa ter em mente dois conceitos que nós trabalhamos no vídeo anterior: liberdade
contratual e liberdade de contratar. Professor, eu não lembro muito bem desses conceitos, né? Dá para dar uma recapitulada? Eu volto rapidinho aqui. Então, ó, como nós estudamos anteriormente, a liberdade de contratar é a liberdade das partes para escolher o momento de contratar e com quem contratar. Ok? Já a liberdade contratual é a liberdade relacionada ao conteúdo do contrato. Lembrou? Show. Então, voltamos aqui para a nova redação do 421. Então, esse dispositivo foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, atendendo a anseios da doutrina, que criticavam o seguinte: veja, o correto não é liberdade de contratar, como estava na redação antiga. Não é liberdade de contratar. O correto é, como está agora, a liberdade contratual. Contratual. Então, o primeiro anseio da doutrina, que foi atendido pela Lei da Liberdade Econômica, foi a substituição da expressão liberdade de contratar por liberdade contratual. Agora sim. Então, não é liberdade de contratar. Estava errado o 421. O certo é liberdade contratual. Ok? Então, nós estamos falando de liberdade contratual. Veja, redação atual. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, essa foi uma primeira alteração importante que nós tivemos. E a segunda, o segundo anseio da doutrina, que foi atendido pelo legislador, foi a supressão da expressão em razão. Então, volta aqui. Redação antiga. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social. Também estava errado. Também estava errado. Por quê? Porque a doutrina sempre disse que a função social não é razão do contrato. Perceba, essa expressão precisou ser suprimida porque a função social não é razão do contrato. A função social é limite. Então, a função social limita a autonomia privada. Porque, perceba, a razão do contrato é a autonomia privada, princípio que nós estudamos na aula anterior. Então, essa expressão precisou ser retirada da lei porque a função social não é a razão do contrato. A razão do contrato é a autonomia privada. Percebeu? A função social, ela funciona como limite à autonomia privada. Percebeu? Veja como essa aula agora, ela está intimamente relacionada à nossa aula anterior, que foi a aula que nós estudamos o princípio da autonomia privada. Então, essas duas modificações do artigo 421 eram antigos anseios da doutrina e que foram atendidos, né, pela Lei da Liberdade Econômica, que deixou o caput do artigo 421 perfeitinho, tá? Deixou ele perfeitinho. Então, o legislador corrigiu esses problemas antigos, né? Mas como nem tudo são flores, o legislador pegou e acrescentou ao artigo 421 um parágrafo único, que não existia, né? O 421, originalmente, era só o caput, com aqueles dois problemas que nós analisamos agora, tá? Então, agora ele conta com um parágrafo único, que diz: nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Bom, então este agora é o parágrafo único do 421. Se os problemas do caput foram resolvidos, o parágrafo único trouxe novos problemas. Ok? Por quê? Primeiramente, e aqui eu cito o professor Anderson Schreiber, que é um
genial civilista, nós vamos citá-lo com muita frequência também ao longo do nosso curso, né? O professor Anderson Schreiber fala, olha, o princípio da intervenção mínima que está sendo mencionado pelo parágrafo único, né, do 421, esse princípio da intervenção mínima não se aplica no campo dos contratos. Esse princípio da intervenção mínima, ele é um princípio próprio do direito de família. Então, lá no direito de família, beleza, princípio da intervenção mínima. O Estado tem que intervir o mínimo possível. Agora, não dá para falar em intervenção mínima no âmbito dos contratos. Até porque, pense bem como o professor Anderson Schreiber tem razão nessa ponderação. Nós vimos que hoje nós temos diversas regras intervencionistas, né? Que é aquela questão do dirigismo contratual, o legislador, o Estado intervindo nas relações contratuais, como as regras que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, no próprio Código de Processo Civil, dentre outras leis. Então, o legislador, o Estado, é claro que ele intervém nas relações contratuais. Nós vimos isso na aula passada. Então, esse princípio da intervenção mínima, mencionado aqui pelo parágrafo único, por esse novo parágrafo único, é um princípio que está totalmente fora da casinha, está fora de lugar. Né? Ele é princípio do direito de família, não do direito contratual. Tá? Então, realmente, né, andou mal o legislador aqui. Agora, nós, além dessas modificações que nós tivemos do artigo 421, onde corrigimos essa problemática redação do caput do 421, e agora o caput do 421 está perfeitinho, infelizmente, né, tivemos aí problemas com o parágrafo único. A Lei da Liberdade Econômica também introduziu um novo artigo no Código Civil, que é o 421-A. Esse 421-A eu vou deixar para comentar com vocês na próxima parte da aula, tá? Então, a nossa aula parte 2. Eu vou deixar para o 421-A ser o tema da nossa próxima aula. Então, por enquanto, só para a gente poder encerrar esse vídeo, encerrar esse conteúdo, tá? O artigo 421 foi modificado. Então, hoje, o seu caput tem essa redação: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Perfeito, perfeito, tá? Então, substituímos a expressão liberdade de contratar, que estava fora de lugar, tá? Por liberdade contratual, agora sim, né? Porque nós estamos falando de conteúdo do contrato, tá? E suprimimos essa expressão em razão, porque a função social não é a razão do contrato, né? A razão do contrato é a autonomia privada. A função social, ela funciona como limite à autonomia privada. Ok? Maravilha. Então, agora você tem que conhecer essa nova redação do caput, principalmente para fins de provas e concursos. Corrigidos os problemas do caput, acresceu-se o parágrafo único com essa redação, né, onde nós temos esse princípio da intervenção mínima totalmente fora de lugar, não devia estar aqui, tá? Porque ele não tem papel no direito contratual, haja vista a imensa quantidade de regras intervencionistas que existem na legislação brasileira, em Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, tá? E ele, aqui, nesse parágrafo único, ele reafirma a excepcionalidade da revisão contratual. Nós vamos ter uma aula aqui no nosso curso para falar sobre revisão contratual. É um tema tão importante que nós vamos dedicar uma aula para ele. E aí nós vamos ver que, de fato, a revisão contratual ela é excepcionalíssima no Brasil.
Nós vamos ver que no Brasil é dificílimo você rever um contrato. Vamos analisar toda essa questão na aula oportuna, na aula específica de revisão contratual. Mas o parágrafo único do 421 já deixa bem firme essa ideia de que revisão contratual no Brasil é excepcional, tá? Mas essa questão, sem sombra de dúvida, nós vamos debater mais adiante. Bom, então, fiz essa ponderação com vocês, do professor Anderson Schreiber, ponderação muito boa, ao meu ver, pelo menos correta, né? Já que nós temos essas regras intervencionistas, e na próxima aula, parte 2, nós vamos falar do novo artigo 421-A, que foi introduzido no Código Civil também pela Lei da Liberdade Econômica, tá bom? Eu vou aqui interromper o compartilhamento de tela, tá bom? E me dou por satisfeito, pelo menos por enquanto, com esses 2 tópicos que nós analisamos. Primeiro, um tópico introdutório, para entendermos o que significa o princípio da função social dos contratos, e o tópico seguinte, onde nós analisamos a reforma, né, do artigo 421 do Código, ok? Pois bem, espero que tenha ficado claro essas explicações. É uma aula mais densa, é uma aula mais pesada, então a gente vai parando por aqui, mas na sequência a gente volta com mais função social dos contratos, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá!